Seja Max da Dagalize, criando um jeito para ficar mais perto de você. Este vídeo tem o objetivo de complementar sua aprendizagem. A história da cachaça durante a colonização do Brasil. No período pré-colonial, as festas nativas eram repletas de embriaguez e um espaço fundamental para a expressão das visões de mundo indígenas e para a realização de eventos importantes, casamentos ou vitórias de combates. Tais práticas contrastavam completamente da forma como os europeus acreditavam ser o correto relacionamento com o álcool e com o autocontrole. Eram dois mundos etílicos completamente diferentes, com lógicas mentais e práticas sociais desenvolvidas ao longo de milênios, conta o pesquisador João Azevedo Fernandes, autor de Selvagens Bebedeiras, Álcool, Embriaguez e Contatos Culturais no Brasil Colonial, séculos XVI e XVII. Cauim, a bebida alcoólica tradicional dos povos indígenas do Brasil desde tempos pré-colombianos. No Brasil colonial, a cerveja era feita basicamente da fermentação da mandioca e do milho, principalmente entre os tupinambás. O modo de fermentação, entretanto, era um tanto peculiar. Cabia às mulheres, as mais bonitas da tribo, mascar as raízes que eram cuspidas em uma vasilha. A massa mascada era mais tarde colocada para ferver com água e a mistura era guardada em outras vasilhas, enterradas para a fermentação. O fato de serem as mulheres as responsáveis por essa tarefa especial lhes conferia uma aura de respeito. Afinal, uma função importante, pois as bebidas eram essenciais nos rituais, desde casamentos e funerais. Segundo o pesquisador, a bebida alcoólica também tinha um papel privilegiado, sendo oferecido até ao inimigo aprisionado, que mais tarde seria morto e devorado pela tribo numa prática de canibalismo. As festas regadas à bebida alcoólica dos nativos acabaram sendo um espetáculo e, ao mesmo tempo, um obstáculo ao domínio do colonizador, conta o pesquisador Fernandes. Como forma de dominação, os colonos europeus dirigiram primeiramente seus esforços para eliminar essas festas e também se utilizaram das próprias festas, valendo-se da bebedeira dos índios, para instigá-los um contra os outros. Infiltrados entre os índios e bebendo com eles, os portugueses os incitavam a guerrear contra seus inimigos tradicionais. Os missionários lutavam contra as caiuinagens, pretendendo tornar o índio civilizado, entre aspas, introduzindo outras bebidas, como a cachaça, por exemplo. Foi aos poucos enfraquecendo os antigos rituais indígenas. O fim dessa história já conhecemos. Os índios tiveram suas tradições e suas bebidas atacadas e deixadas de lado. Eles foram finalmente lançados ao mundo moderno, não como homens civilizados, mas como ícones de uma diferença extrema, distantes de sua realidade e símbolo da vida que foram submetidos, finaliza o pesquisador Fernandes. Há evidências de produção de destilados de cana-de-açúcar que remetem a 500 anos antes de Cristo em Taxila, um sítio arqueológico no Paquistão. Um dos primeiros destilados produzidos foi uma forma rudimentar de cachaça. É importante explicar quais foram os fatores que levaram ao aumento de sua produção e ao ganho de expressão econômica e cultural. Uma das falsas versões sobre a origem do destilado brasileiro conta que a cachaça teria surgido em Pernambuco, quando um escravo que trabalhava no engenho deixou armazenada a cagaça, um caldo esverdeado e escuro que se forma durante a fervura do caldo da cana. O líquido fermentado, devido às mudanças da temperatura, evaporava e condensava, formando pingos de cachaça nos tetos do engenho. Inclusive, a origem do sinônimo pinga teria surgido dessa versão popular de origem do destilado, uma fantasia para alguns. A história da cachaça começa quando os portugueses trouxeram ao Brasil a cana-de-açúcar e as técnicas de destilação. Em 1502, as primeiras mudas de cana chegaram ao Brasil trazidas por Gonçalo Coelho, em Pernambuco, entre 1516 e 1526. O primeiro engenho de açúcar foi instalado na feitoria de Itamaracá.
Em 1585, existiam 192 engenhos de açúcar. Alguns anos depois, 1500, ou melhor, 1629, eram 349 engenhos em atividade. A primeira cachaça teria sido destilada entre 1516 e 1532, em algum engenho do litoral. Dentre elas, destacamos três. Em Pernambuco, nas feitorias de Itamaracá, Igaraçu e Santa Cruz, entre 1516 e 1526, há registros de importação de açúcar pernambucano para Lisboa, em 1526, o que fortalece essa versão. Em Porto Seguro, Bahia, em 1520, onde há indícios da existência de engenho de açúcar, e no litoral de São Paulo, entre 1532 e 1534, no engenho de São Jorge dos Erasmos, ou engenho do Governador, um empreendimento de 4 portugueses, entre eles Martim Afonso de Souza e do holandês Johan van Helsten, onde um engenho destila um alambique. Luís da Câmara Cascudo, Prelúdio da Cachaça, página 86. A versão apresentada pelo historiador Luís da Câmara Cascudo, no seu livro Prelúdio da Cachaça, reforça a tese de que a primeira cachaça foi destilada por volta de 1532, em São Vicente, onde surgiram os primeiros engenhos de açúcar no Brasil. O engenho São Jorge dos Erasmos foi doado à Universidade de São Paulo em 1958. Localiza-se na divisa entre os municípios de Santos e São Vicente, no estado de São Paulo. É a mais antiga evidência física preservada da colonização portuguesa em território brasileiro. Apesar dos indícios de produção de aguardente de cana no século XVI, o primeiro documento que se refere mais informações e oferece sobre as origens do destilado nacional é do início do século XVII, na Bahia. Mário Souto Maior registra que no livro de contas do Engenho de Nossa Senhora da Purificação de Sergipe do Conde, entre os dias 21 de junho de 1622 e 21 de maio de 1623, foi relatada no cálculo de despesas de aguardente para os negros. Mesmo diante da imprecisão de data da primeira destilação no Brasil, a cachaça foi o primeiro destilado da América a ser feito em larga escala e com relevância econômica. Aguardente, um sinônimo de destilado fabricada no engenho baiano para o consumo dos escravizados africanos. Surgiu antes do aparecimento da tequila mexicana, do pisco peruano e do rum caribenho. Com o aumento da demanda de mão de obra para plantations de cana-de-açúcar nas colônias portuguesas, o comércio de escravizados tornou-se para os escravagistas europeus uma oportunidade de geração de renda. No final dos séculos XVI e XVII, no período de escassez de moedas, o comércio de escravizados na costa africana era realizado pelo escambo por açúcar, tabaco, tecido, vinho e, sobretudo, destilados como brandy, rum e cachaça. Um escravo valia cerca de 48 garrafas de aguardente e 6 fumos de rolo. Diferentemente da cerveja e do vinho que estragavam durante as longas viagens marítimas, o alto teor alcoólico dos destilados preservava a bebida e possibilitava o transporte de mais álcool, ocupando dessa forma menos espaços nas embarcações. No fim do século XVII, a hegemonia do açúcar brasileiro foi quebrada pela produção na América Central, nas Antilhas, um produto mais barato e de melhor qualidade, controlado por holandeses expulsos do litoral pernambucano. Os holandeses levaram as técnicas de destilação e contribuíram para o surgimento da indústria da aguardente de cana caribenha, que evoluiu para o que chamamos hoje de rum. A crise do açúcar brasileiro reorientou a produção de cachaça, que era utilizada para consumo interno e para o tráfico de escravizados em Angola. Entre 1710 e 1830, estima-se que cerca de 310 mil litros de cachaça e outros tantos de fumo foram enviados anualmente para Luanda e que 25% desse volume era trocado por escravizados. E os africanos consumiam vinho feito do caldo de palma, mas nada comparado ao grau alcoólico do destilado de cana.
Depois do século XVI e XVII, em que houve significativa multiplicação dos alambiques nos engenhos de São Paulo e Pernambuco, a cachaça se espalhou pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais, devido à descoberta do ouro e pedras preciosas. Durante o século XVIII, a economia do açúcar, em decadência, passa a ser substituída pela extração de ouro em Minas Gerais. Nova economia, o ouro. No início da imigração para Minas Gerais, as cachaças brancas, puras, eram colocadas em barris de madeira para serem transportadas até Minas Gerais. No tempo da viagem, a cachaça, pelo contato com a madeira, acabava amarelando e tomando aromas e sabores próprios. Há quem diga que daí surge o hábito de envelhecer e armazenar cachaças em barris de madeira. Em cidades litorâneas como Paraty, predomina a produção de cachaças brancas, enquanto que em Minas Gerais, os produtores optam sempre por armazenar suas cachaças em barris para que adquiram características como cor e sabor provenientes da madeira. Nas regiões de extração, os pequenos alambiques abasteciam a vibrante população urbana que tentava enriquecer com a mineração, apesar dos altos impostos cobrados pela coroa. A Marvada participou de movimentos contra a metrópole. Com a popularidade da cachaça e com o declínio do comércio da bagaceira, bagaceira é um aguardente de vinho de origem portuguesa com teor alcoólico de 35 a 54% em volume, a 20 graus centígrados, obtida a partir de destilados alcoólicos simples de bagaço de uva, com ou sem borras de vinhos, podendo ser retificada parcial ou seletivamente. Novas medidas de taxação e proibição da produção de cachaça foram implantadas pela coroa para coibir a concorrência com suas bebidas vendidas aqui. Essas e outras medidas contribuíram para o descontentamento da colônia e motivaram os primeiros ideais independentes. A Conjuração Mineira, que deu na morte de Tiradentes, por exemplo. Como símbolo dessa luta pela independência do país, a cachaça era servida nas reuniões conspiratórias dos inconfidentes. A renegada. A partir de 1850, com o declínio do trabalho escravizado e a intensificação econômica do café, um novo setor social surge no Brasil, os barões do café. Com ideais elitistas, fugindo dos hábitos rurais e com uma identificação maior com os produtos e hábitos europeus, a nova elite brasileira rejeitava os produtos nacionais. A cachaça é coisa sem valor, destinada a pessoas pobres, incultas e geralmente negras. Segundo aponta o historiador Luiz da Câmara Cascudo, a caipirinha foi criada por fazendeiros latifundiários na região de Piracicaba, no estado de São Paulo, durante o século XIX. Drink local para festas e eventos de alto padrão, sendo um reflexo da forte cultura canavieira na região. Uma das versões para o nome da bebida diz respeito à vinda dela de Piracicaba. Quando chegou ao Porto de Santos, ela recebeu o apelido de caipirinha devido à sua origem interiorana, ou seja, caipira. Outra versão diz que o nome faz alusão às pessoas que bebiam o drink originalmente, que eram os caipiras vindos do interior. Outra versão, caipirinha foi inventada no Brasil durante a epidemia de gripe espanhola em 1918. A pandemia da gripe levava pânico ao mundo. Realmente, até nos jornais brasileiros apareceu a receita. Contra esse posicionamento discriminatório surgem intelectuais, artistas e estudiosos com compromisso de resgatar a brasilidade, criticando com ironia e inteligência a incorporação da cultura e do costume estrangeiro. Em 1922, em São Paulo, é realizada a Semana de Arte Moderna, onde Mário de Andrade dedica um estudo chamado Os Eufemismos da Cachaça. No século XX, importantes intelectuais como Luiz da Câmara Cascudo, Gilberto Freire e Mário Souto Maior estudaram a importância cultural, econômica e histórica para o Brasil da cachaça. Finalmente, reconhecimento. Nos últimos tempos, situações têm contribuído para a valorização da cachaça e seu reconhecimento como patrimônio nacional.
Em 1996, o presidente Fernando Henrique Cardoso legitima a cachaça como produto tipicamente brasileiro, estabelecendo critérios de fabricação e comercialização. Em 2012, uma lei transformou a cachaça em patrimônio histórico-cultural do estado do Rio de Janeiro. Para ser legitimada como cachaça, a aguardente não pode ultrapassar 48% de álcool. As três palavras cachaça, aguardente e pinga não são sinônimas. Para o Ministério da Agricultura, a denominação é típica e exclusiva da aguardente de cana-de-açúcar, produzida aqui com graduação alcoólica de 38% a 48% a 20 graus Celsius. Pela lei brasileira, há até diferença entre cachaça e aguardente de cana, que pode ter entre 38% a 54% de graduação alcoólica. Assim, toda cachaça é uma aguardente, mas nem toda aguardente é cachaça. Já pinga é o nome vulgar da cachaça, que pode se referir à dose de pinga. Ninguém tem certeza da sua origem. O povo gosta de contar que a bebida ganhou o apelido dos escravizados encarregados dos processos finais da produção. A pinga que caía do teto batia nas suas costas marcadas com as chibatadas dos feitores. Ardia muito, por isso deram o nome de água ardente ou pinga. Fantasia ou não, é a mais aceita. Há outras hipóteses e todas fazem referência a uma bebida que já nasce com complexo de inferioridade. A primeira menção à palavra cachaça está na carta do poeta Sá de Miranda, 1481-1558, dedicada a Antônio Pereira, e estaria se referindo a um aguardente de uva de baixa qualidade, e não ao destilado produzido no Brasil. Ali não mordia a graça, eram iguais os juízes, não vinha nada da praça, ali da vossa cachaça, ali das vossas perdizes. Em Cartas Chilenas, 1688-1689, Tomás Antônio Gonzaga, um dos responsáveis pela Inconfidência Mineira, elenca cachaça pela primeira vez como produto de procedência brasileira. Outros mais sortimentos que não fossem os queijos, a cachaça, o negro fumo, pois a cachaça ardente que o alegra lhe tira as forças dos robustos membros. Outros termos de procedência variada também pode ter influenciado essa escolha do nome cachaça. Cachaça ou cachaça era aguardente de uva feita em Portugal e Espanha. A palavra faria referência ao cacho de uva, assim como bagaceira. Outra aguardente de uva popular em Portugal se refere ao bago da fruta. Bagaça ou cagaça ou cachaça com X, termo para se referir ao caldo de cana usado para alimentar os animais no comedouro. Também se referia à espuma produzida pela primeira fervura da garapa. Caché, o verbo caché, que em português significa esconder, é um verbo francês. Durante muitos séculos de perseguições e proibições, a cachaça era produzida e consumida às escondidas, por isso o nome cachê. Cachaço, com CH, o porco selvagem reprodutor era chamado de cachaço. A carne dura do animal era curtida em aguardente. Há cerca de 4.000 alambiques espalhados pelos estados brasileiros. Fenômeno único, próprio do destilado nacional. Apesar da cultura da cana-de-açúcar ter sido desenvolvida em latifúndios, se fez primeiramente pela produção artesanal em pequenos alambiques familiares, gerando várias marcas da bebida pelo território brasileiro. O nome cachaça está protegido por lei e sua produção está restrita ao Brasil. De acordo com a legislação brasileira, o Decreto 6.871/2009, artigo 53. O uso do álcool na sociedade serve tanto para beber como para higiene pessoal, desinfetar ambientes hospitalares, objetos e até alimentos, conforme a necessidade. E essa é só uma parte da nossa história que ainda estamos construindo.
levando conhecimento para as próximas gerações.